Olá, eu sou o professor Anderson Viçoso e estou trabalhando com vocês a disciplina de visualização computacional. Nesse segundo módulo, estamos estudando a parte de visualização de dados. Na unidade 1, trabalharemos a visualização de dados em Big Data. Bom, o que é Big Data ou Big Data, né? Tem gente que usa esse termo mais na linha do inglês, né? Ele é formado por duas palavras em inglês. O que ele Qual que é a principal característica dele, né? É a grande quantidade de dados, tá? Então, a definição básica é o quê? Conjunto de dados massivos e complexos que excedem a capacidade de ferramentas tradicionais de processamento, né? Então, são grandes quantidades de dados, mas um volume enorme, né? Muita quantidade de dados, excessivos, né? Bom, quais são as características, então, desses dados, né? Um número enorme de dados, né? O volume, né? A gente tem problemas também com a velocidade de acesso a esses dados, né? A variedade, a diferença de como esses dados, que eles são, onde eles estão, né? Esse é um problema também. A veracidade, né? Às vezes a gente não consegue confiar como estão esses dados armazenados, né? Se eles já foram armazenados corretamente, né? Como é que estão lá na ponta, né? De onde esses dados são obtidos, tá? E realmente o valor desses dados, né? O quanto são importantes esses dados individualmente, tá? Então, os exemplos de fontes são, por exemplo, redes sociais, sensores, transações financeiras, registros médicos, né? A gente pode pensar que cada um desses exemplos podem trazer uma grande quantidade de dados, né? Uma quantidade massiva de dados, né? As redes sociais, por minuto, quanto que a gente não tem de comentário, de post, de imagem sendo enviada, né? De mensagens sendo trocadas, de uma foto sendo publicada, assim como vídeo também. Então, a gente tem uma quantidade muito, muito grande de informações, tá? Sensores também, a gente pode ter diversos sensores aí em indústrias, né, na parte da área de financeiros, como a gente viu aí, de transações, né, quantas transações não são realizadas por minuto, né, em certas bolsas de valores, a gente tem um número absurdo de transações acontecendo ao mesmo tempo ali, né, em tempo real, tá? Então, é importante a gente sempre ter essa associação com a grande conjunto de dados, né? Mas é grande mesmo, é massivo, né? Uma grande, enorme quantidade de dados. E a gente tem alguns desafios, né? Principais aí, que são a escalabilidade, né? Lidar com esse grande volume de dados, né? Como escalar isso, né? Como crescer ainda mais, como a gente trabalhar com esse crescimento que vai acontecendo sem parar, né? A complexidade, né, como a gente falou um pouquinho ali no slide anterior, são dados heterogêneos e multidimensionais, ou seja, em várias dimensões, né, várias variáveis, de várias entradas, de vários formatos, de vários tipos, né, então como trabalhar com tudo isso. A ideia do tempo real, né, então esse é um problema, a gente tem esse conceito de tempo real. O que isso quer dizer tempo real, né? Nesse desafio da visualização, a gente pode não conseguir estar observando o dado real, né, que está acontecendo naquele exato momento, porque a grande quantidade de dados, até ter um certo tratamento desses dados, até você processar esses dados, até exibir esses dados, aquele dado pode ter mudado, né, valor, por exemplo, de uma moeda, de um minuto para outro minuto, esse valor pode ter mudado, né, então a gente tem que tomar cuidado com esse conceito de tempo real quando a gente trabalha com esses grandes conjuntos de dados, principalmente quando está associado com a visualização desses grandes conjuntos de dados, porque a gente precisa de todo esse processo que a gente viu nas aulas anteriores para processar essa imagem, analisar, né, como chegar à melhor visualização computacional desses dados, tá? A interatividade também é uma dificuldade, por quê? Porque explorar e analisar interativamente, né, com essa grande quantidade de dados, é difícil de selecionar o conjunto de dados, a sub-área dos dados, a amostra dos dados, né? Então, é importante ter tudo isso levado em consideração quando a gente está trabalhando com essa quantidade massiva de dados, tá? Bom, o fluxo para visualização dos dados, né? Se a gente já viu na aula anterior,
a gente deu uma olhada de como isso funciona, a gente falou sobre os dados brutos, trabalhar isso, como representar isso nas tabelas, estruturas visuais, né? Então, esse mesmo fluxo, né, que trabalha com as ferramentas ali em cada etapa, né, um mapeamento visual, a gente falou disso também na aula passada, isso tudo vai seguir basicamente na mesma forma, né, de maneira simplificada, aí está sendo exibido, mas vai seguir mais ou menos da mesma forma, então isso não vai ser alterado, né, o que vai alterado é que a gente tem uma grande quantidade de dados, e isso vai ter influências aí em cada uma dessas etapas, tá? Isso é importante a gente lembrar que essas transformações, então, transformar esses dados vai ser mais custoso, né, uma grande quantidade de dados, né, mapeamento visual vai ser mais custoso, vai ser mais difícil, a gente vai falar algumas técnicas aqui na aula de hoje, né, a ideia de ter múltiplas visões aí, né, então, olhar partes dos dados, alguns dados a gente consegue olhar algumas características, outros a gente vai ter que olhar de forma mais subjetiva, né, mas de uma forma mais resumida, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho dessas técnicas nessa aula de hoje, ok? Bom, a gente pode pensar nessa ideia de visualizar esses dados, né? Principalmente focando agora na ideia da grande quantidade de dados, né? Do Big Data. Quais são os benefícios, né? Então, o que a gente vai conseguir com isso, com a visualização de dados para essa grande quantidade de dados, tá? Aí foi uma pesquisa que foi adaptada dessa fonte que a gente tem aí na imagem, de Wang e Alexander, 2015, né? Uma pesquisa foi realizada, que os benefícios da visualização de dados são a melhor tomada de decisão, né? A gente falou um pouquinho disso na aula passada também, sem pensar nessa grande quantidade de dados, mas ela ainda continua ativa aqui, né? Continua sendo válida, tá? Melhor análise ad hoc dos dados, que é uma análise mais sem regra, sem muito direcionamento, né? Em seguida, a gente tem o aprimoramento da colaboração e compartilhamento das informações, então a gente falou também na colaboração na aula passada, é importante que a gente tenha essa colaboração para que aconteça uma melhor análise desses dados, né, o entendimento de todo o conjunto de dados, tá? Fornecimento de recursos de autoatendimento aos usuários finais, então é um benefício, né, a partir dessa análise e dessa visualização dos dados, a gente consegue ter esse retorno também como benefício. Maior retorno no investimento, né, o famoso ROI, né, então a gente tem 34% dos entrevistados acreditam que esse é um benefício, tá? Economia de tempo, então a gente citou isso também no finalzinho da aula passada, e ainda segue como uma característica muito importante aí da visualização de dados em grande quantidade de dados, tá? E a redução da carga em TI, né? A partir do momento que você consegue tomar uma melhor decisão, a partir do momento que você tem uma melhor análise, a partir do momento que você tem economia de tempo, você consegue reduzir também, a ideia é reduzir essa carga horária em TI também, né? E com isso, a gente tem também, analisando todos esses benefícios, a gente verifica claramente a redução também dos recursos investidos, né? Então, é um dos pontos importantes aí dessa visualização em grande conjunto de dados. Mas vamos descer um pouquinho mais, vamos melhorar um pouquinho essas definições, tá? Bom, então aqui a gente tem algumas abordagens para a visualização desse grande conjunto de dados, né? Existem várias outras abordagens, aqui eu só estou exemplificando 4, tá? Que são amostragem, agregação, redução da dimensionalidade e visualização em paralelo, tá? Então, uma das ideias aqui é, por exemplo, a amostragem, né? Então, selecionar um subconjunto representativo dos dados. Como a gente está trabalhando com uma grande quantidade de dados, às vezes a gente consegue separar uma amostra, né? Identificar uma amostra dentro desse conjunto de dados e trabalhar com essa amostra, tá? Então, essa é uma parte importante. Às vezes, é uma amostra que represente bem os dados, né? Aí a gente tem técnicas para extrair essa amostra, né, esse conjunto amostral, do nosso conjunto total de dados, tá? Então, essa é uma técnica importante, é muito utilizada. Extrair amostras, às vezes, amostras associadas com um período de tempo, com uma janela de tempo, né? Se a gente aumentar muito a janela de tempo, a gente já tem quantidade de dados muito grande, às vezes eu não consigo trabalhar, tá? Então, é importante diminuir e trabalhar apenas com uma amostra para que a gente consiga ter uma ideia geral
de como está funcionando com uma característica específica de todo o conjunto de dados, tá? A ideia da agregação, né, sumarizar aí, ou resumir, né, os dados em níveis mais altos de granularidade. Então, às vezes eu consigo subir, juntar algumas partes desses dados, né, a gente fala subir em nível mais alto, quando a gente quer agrupar essas informações e trazer informações um pouco mais resumidas, né, juntar dois campos, né, trazer duas informações próximas e tirar conclusões delas ali, juntar, fazer uma terceira fórmula que junte duas variáveis, tá? E alguma coisa que suba mais em alto nível, tem uma visão um pouco mais geral, um pouco mais global desses dados, né? Com esse resumo aí, nessa técnica de agregação, tá? Redução de dimensionalidade, aí simplificar a representação dos dados. Então, o que é isso, né? Muitas vezes a gente pode extrair variáveis, por exemplo, do nosso conjunto de dados, né? Então, essa seria uma forma de reduzir a dimensionalidade. Então, eu posso tirar algumas variáveis que em algumas primeiras análises, algumas ideias iniciais, olhando uma amostra, posso ver que aquela variável não tem tido muita influência, ela não é muito importante no meu conjunto de dados, então eu posso tirar ela e, com isso, reduzir a dimensionalidade e tratar um conjunto menor de dados, né? Então, essa é uma ideia também importante, tá? Visualização em paralelo, distribuir o processamento entre múltiplos nós, né? A gente já tem uma coisa um pouquinho mais direcionada para como tratar ali no hardware, né, um pouquinho mais em baixo nível, de como executar essa visualização, né, trabalhar em diferentes processadores, por exemplo, com uma grande quantidade de dados, pode ser importante, pode ajudar bastante a gente, tá? Bom, aí a gente tem algumas técnicas, né, separei aqui de acordo com a bibliografia da disciplina, algumas técnicas de visualização para essas grandes quantidades de dados, né? O histograma é uma técnica de visualização bastante conhecida, ela serve para grande quantidade de dados, como também para pouca quantidade de dados, né? É uma técnica bastante clássica, já bem conhecida, a gente vai falar um pouquinho já sobre ela. O gráfico de dispersão, ou scatter plot, né, em inglês é bastante comum. É bom a gente ir citando durante a disciplina, aqui em alguns slides eu coloco o termo em inglês também para vocês, porque na computação tem muita coisa que é mais fácil de encontrar em inglês, tem mais exemplos em inglês, tem mais informação na internet em inglês do que em português, né? E a gente tem muitos ferramentas hoje de tradução que funcionam muito bem, né? Então, eu acho que é legal também ter essa opção do inglês, tá? O que ele faz? Então, ele tem esse relacionamento entre duas variáveis, né? Para analisar principalmente essa correlação ou a dispersão, né? Quanto essas variáveis, esses pontos ali no gráfico, a gente vai ver mais para frente, eles estão dispersos, né? Ou quanto eles estão correlatos, aquelas variáveis estão se correlacionando, tá? Então, a gente vai ver isso também daqui a pouquinho nos próximos slides, tá? Gráfico de coordenadas paralelas, ou parallel coordinates, é um gráfico também já bastante utilizado, mostra o relacionamento entre muitas variáveis, né? A gente pode ter uma ideia de ranking e volume e variedade ali das variáveis, a gente vai mostrar também. Esse mapa de árvore, ou tree map, tá? Considerando dados hierárquicos ou não, né? Mas a gente pode ter uma ideia do entendimento do todo, né? De todos os valores, de como eles estão, porque ele tem uma ideia de proporção ali dentro do mapa, tá? E o mapa coroplético, a ideia dele, o mapa completo também, a ideia dele, usando a ideia de mapas, né, com informações geolocalizadas, a gente vai falar um pouquinho, a gente tem alguns exemplos também aí na aula de hoje, tá? Bom, aí uma imagem representando histograma, né? Eu tenho certeza que todo mundo já viu um histograma. Ele é muito parecido com um gráfico de barras, tá? Não confundir. A ideia aqui é avaliar a distribuição dos valores para uma única variável numérica, e essa variável ela é cortada por intervalo, né? Ou período de tempo, né? O intervalo também serve para tempo, né? Intervalos de tempo. E no outro lado a gente tem o número de observações, né? Para cada uma dessas posições, ou a frequência que isso acontece, né, representada pela altura desse retângulo que é apresentado na imagem, né? Então, um retângulo para cada intervalo, tá? Então, a gente tem a altura dele representando a frequência, e aí, na horizontal, a gente tem a quantidade ali de intervalos, né, separados. Bom, aqui a gente, então, tem uma imagem mostrando exemplos de distribuição de valores aí de um histograma, tá? No canto superior esquerdo, a gente tem um bimodal, aí mostrando
duas pontas, dois valores mais altos aí, máximos, né, dessa distribuição, né? Então, a gente tem duas curvas ali sendo representadas pelo histograma, tá? O distorcido aí começando um ponto mais alto e descendo e tendo um uniforme mais baixo, ali, um valor mais baixo. E o multimodal lá em cima, né? Aí a gente tem um valor mais baixo, mais alto, um valor mais baixo, mais alto, um valor mais baixo, mais alto, e tem essa linha que parece que também tem um crescimento, mas ele tem essa distribuição mais não uniforme, tá? Embaixo tem o simétrico ou unimodal, né, com uma única ponta, mas essa ideia de parecer uma distribuição normal, tá? E aí uniforme platô, onde as classes ali, né, os intervalos de tempo estão bem distribuídos, né, de forma bem separada ali, de acordo com a frequência, né, então tá bem linear, tá? E a ideia, no último ali, os valores fora, que são os outliers, né, a gente tem uma distribuição ali similar à normal, e um valor bem fora, né, do esperado, ali dentro do quadro no canto inferior direito, tem um valor bem alto ali, que parece ser um outlier, né, parece estar fora do padrão ali dos outros dados, tá, sendo apresentados no gráfico. Bom, aí eu falei um pouquinho ali no primeiro slide, né, sobre histograma. Ele não deve ser confundido com um gráfico de barras, né? Então, a gente tem essa diferença, que o gráfico de barras é outra, né? Tem essa relação de variáveis numéricas e categóricas, onde cada variável categórica é uma barra e o tamanho da barra representa esse valor numérico, né? E é uma técnica bastante comum, já mostrei exemplos aí anteriormente, né? Então, tem mais essa ideia de categoria para o gráfico de barras, tá? Então, é importante a gente lembrar que a gente tem essas duas opções e o histograma é o que a gente está falando na aula de hoje. Bom, gráfico de dispersão, o scatter plot, a gente tem ali um exemplo do lado direito. A gente consegue ver, nesse exemplo, a gente não é uma grande quantidade de dados, né? Mas a gente pode sim encher esse gráfico, né? Tem uma grande quantidade de pontos, e aí a gente consegue enxergar bem essa linha de ajuste, né? Linha de melhor ajuste dentro, né? Se ela existir, né? A gente vai ver um pouquinho no próximo slide, mas se existir essa correlação entre as duas variáveis, essa linha ela vai aparecer bem definida quando essa grande quantidade de dados for plotada no gráfico, tá? Como é que esse gráfico trabalha? Ele trabalha com duas variáveis numéricas usando o sistema cartesiano, né? O plano cartesiano, né? X e Y aí, seguindo os valores de cada variável, tá? E a gente pode calcular esse coeficiente de correlação que mede essa relação linear entre as variáveis, né? De acordo com essa reta que está sendo mostrada aí no gráfico à direita. Bom, nesse segundo slide aqui sobre gráfico de dispersão, a gente pode discutir um pouquinho mais sobre essa linha de tendência aí, né? Quando ela aparece, quando a gente tem todos os pontos, como eles ficariam se eles estivessem condensados, se eles estivessem mais próximos, né? E esse a gente pode fazer uma estimativa por interpolação, por exemplo, para tentar chegar a essa linha de tendência, ou linha de melhor ajuste, tá? Quando a gente tem um número muito grande de dados, a gente tem essa barra, ela acaba se formando, né? Pode aparecer, né? Dependendo, claro, de como esse gráfico, essas variáveis estão relacionadas, ela pode aparecer meio que sozinha ali nos gráficos, né? Porque são tantos gráficos que ela vai acabar sendo pintada de uma forma geral, e tantos pontos, né? Que ela vai acabar sendo pintada de uma maneira geral no gráfico, ali vai ser mais fácil de entender, tá? Tem um exemplo em seguida ali, onde a gente falar nos próximos slides, e eu vou lembrar vocês sobre isso. Bom, aqui é só para a gente dar uma olhadinha mais sobre o gráfico de dispersão, os tipos de correlação, né? O positivo, aí, quando os valores aumentam juntos, né? Quando o valor de x está aumentando e o valor de y também está aumentando, a gente tem uma correlação do tipo positiva, que as duas variáveis crescem juntas. E o contrário acontece na correlação do tipo negativa, quando o valor diminui à medida que o outro valor aumenta, né? Então, quando o x está aumentando, aí nesse exemplo, tá? O y está diminuindo, tá? No exemplo que está em tela. E aí a correlação, por exemplo, do tipo nula, é que não existe uma correlação, eles não têm uma correlação, né? A gente não consegue enxergar uma correlação, tá? A linear é que a gente consegue fazer essa interpolação, né, para encontrar uma linha, né? A gente tem essa linha de tendência bem definida. A exponencial, quando a gente tem essa curva exponencial,
bem definida, a gente consegue enxergar ela, tá? O formato U é a mesma coisa, só muda o formato, tá? E a força da correlação é quando a gente vê que esses pontos, né, esses valores, eles estão bem próximos dessa linha de tendência, né, que foi mostrada aí nos slides anteriores, mostra que é uma correlação forte, tá? E se ela está mais espalhada, mais dispersa, esses conjuntos de pontos, né, é uma correlação mais fraca, né, mais longe dessa linha de tendência, tá? E quando a gente tem os pontos totalmente espalhados, quer dizer que a gente não tem correlação, né? Elas não têm correlação entre elas, não é possível identificar nenhuma correlação, tá? O gráfico de coordenadas paralelas, né? Então, a gente tem a avaliação desses dados numéricos multivariados, né? Então, o que dizer multivariados? Com diversas variáveis, né? Então, ali no exemplo, a gente tem a variável A, B e C, por exemplo, poderia ter mais D, E, F, né? A gente seguindo, tá? Pode ser observado que as variáveis têm um conjunto de valores diferentes, né? A A, por exemplo, neste exemplo, vai de 20 a 60, a B vai de 80 a 120, a C vai de 0 a 2,5, neste exemplo, tá? E a gente consegue comparar essas observações individuais em um conjunto de variáveis numéricas aí de uma forma só, a gente enxerga tudo de uma vez, né? Então, o item 2 ali, que é o item azul no nosso exemplo, a gente consegue identificar a diferença dele para o item alaranjado, né, de forma bem clara aí no nosso gráfico, tá? Além disso, a gente tem ainda a ideia de que cada barra, né, representa uma variável, como a gente falou no slide anterior. Os valores são apresentados nessas linhas conectadas entre cada eixo, né? Então, a variável A, ela tem o valor 30 inicialmente, né, para o item 2. E para o item 2, a variável B tem 115. Então, é gerada essa linha, né, essa linha de 30 até o 115 da variável A para a variável B, tá? Essas linhas conectadas, e assim segue conectando para todas as variáveis que são apresentadas. É claro que quanto mais variável que eu coloco, né, mais esse gráfico vai crescer aí na horizontal, e pode ser que ele fique complexo também de observar quando a gente tem muitas variáveis, né? Então, talvez não seja ideal para trabalhar quando a gente tem muitas variáveis, tá? Pode ser disposto na vertical ou na horizontal também, não tem problema. Nesse exemplo aqui, a gente está vendo ele andando aqui na horizontal. Bom, nesse gráfico de coordenadas paralelas, a gente consegue entender, né, observar, que eu estava falando para vocês nos slides anteriores, como é que ele fica quando a gente trabalha com uma grande quantidade de dados, tá? Neste exemplo que a gente está mostrando, tem 1.599 amostras de vinho tinto, 4.898 amostras de vinho branco, né? Então, uma grande quantidade de dados sendo apresentado num gráfico de coordenadas paralelas, né? Então, a gente consegue olhar uma variável, qual a relação de uma variável com a outra, né? No caso, por exemplo, acidez fixa, pH, acidez volátil, né? A relação de uma com a outra, e é possível a gente entender ali alguns destaques, né? Em A e B, a gente consegue destacar alguns pontos desse gráfico, né? A gente consegue entender ali, por exemplo, correlações, a gente pode fazer isso, né? Como se fossem pequenos grupos ali de gráficos de dispersão, né? A gente consegue enxergar ali graficamente uma reta sendo criada, né? Um gráfico exponencial, tá? Então, como eu disse para vocês lá no gráfico de dispersão, né? Dependendo da grande quantidade de dados, os pontos vão acabar formando esses desenhos, né? Como a gente tem aí em laranja, ou em roxo, ou em verde, nesse gráfico aqui, lá também aconteceria a mesma coisa. Quando a gente tem muita quantidade de dados, esse gráfico ele vai se transformando e vai apresentando essas características visualmente, que é uma das grandes sacadas, né, do porquê que a gente está estudando isso tudo aqui. A gente quer enxergar isso de forma visual, né? A gente quer usar a visualização computacional para chegar neste objetivo aqui de entender isso aqui, chegar a essas conclusões e observar essas características nos dados, né, após todo o nosso tratamento de dados, análise, etc., para a gente chegar nessa visualização e conseguir entender, né, e aí ter tomada de decisão e tudo que a gente já conversou, tá? O mapa de árvore é uma outra técnica que a gente pode usar para grande conjunto de dados, tá? Ele mostra ali uma ideia, na nossa imagem à direita, é possível a gente enxergar de como esses dados estão em diferentes categorias e suas respectivas subcategorias, tá? E ele mostra a ideia embaixo, na parte de baixo da imagem, do tamanho dessa categoria, né? De quantidade de dados para cada categoria, tá? Então, no exemplo A, ali, a gente tem 200 itens, né? De alguma informação, e a gente tem os seus filhos, que a gente chama assim, né? Na árvore, na computação, a gente chama isso, né? Os filhos
são B e C, nesse caso, onde B tem 80 itens desse conjunto de dados e C tem 120 itens desse conjunto de dados. Então, somando os dois, a gente tem os 120 dados do A, tá? E assim consecutivamente para os itens D e E, que são filhos de B, e os itens F, G e H, que são filhos de C, tá? Então, na imagem inferior ali do nosso gráfico, é possível a gente entender essa estrutura, essas subcategorias, e os tamanhos estão relacionados à quantidade de informação, tá? Por exemplo, o 20, que é uma informação menor ali, ele tem um espaço menor também na área do mapa, na área ali da imagem, tá? Então, o D, que é um tamanho relacionado a 30, ele é um pouco menor que o G, que é um espaço relacionado à variável 40, né? O valor 40, tá? Então, a gente tem essa estrutura relacionada com as suas categorias e os tamanhos associados dentro do mapa. Neste exemplo, é bem fácil da gente entender essa ideia da apresentação dos dados relacionados aos tamanhos de cada item, né, de cada categoria dentro do quadro, tá? Então, quanto maior aqui a informação, maior é o número de acessos a essa notícia que foram feitas sobre essa pesquisa, realizada sobre o agregador do Google News, de quais foram as notícias mais acessadas no mundo, de acordo com a referência aí da fonte, tá? Então, essa notícia em azul, por exemplo, ela é maior, ela está mais clara, o tamanho dela é mais evidente no nosso mapa de árvore, porque ela teve muito mais acessos aí na época da pesquisa, tá? E aí a gente vai tendo, dentro das outras categorias, a gente vai vendo os outros valores também associados a cada uma das notícias, né? Então, a primeira a gente tem azul, a gente tem uma categoria de esportes, né, o futebol. A segunda, ali em vermelho, uma categoria relacionada a notícias de política, né, e dentro dela a gente tem os maiores quadros representando as notícias que foram mais acessadas, e aí a gente vai seguindo, né, com as outras notícias que foram mais acessadas até a gente chegar num roxinho lá no final, com as notícias que foram menos acessadas dentro dessa pesquisa, tá? E dentro dessa categoria dos roxos tem as notícias menos acessadas, tá? Então, com isso a gente consegue ver claramente, né, mesmo uma grande quantidade de dados, que é o número de acessos aí, por exemplo, a gente consegue entender, né, e olhar visualmente, usando as cores, usando os espaços, os tamanhos, né, as formas, a gente pode entender, tirar várias características, várias respostas aqui desse mapa de árvore, né? A gente consegue tirar várias informações para a tomada de decisão aí, por exemplo, um portal que trabalha com vários tipos de notícia, ele pode olhar para esse gráfico e entender, nossa, o que está dando mais cliques, né? O que está sendo mais evidente, o que as pessoas estão querendo, está chamando mais o interesse das pessoas, e a partir disso, tomar a decisão de quais imagens colocar na capa do portal, né, nas primeiras imagens do portal, a partir das informações tiradas de um mapa de árvore, por exemplo. O mapa coroplético, então, tá, ele tem a ideia de apresentar dados geolocalizados e identificados por regiões, né? A gente consegue ver na nossa imagem ali do lado direito, essa região e o mapa ali, e as cores que podem ser usadas, que devem ser usadas nesse caso, tá? Para representar as informações dentro do mapa, tá? Então, elas são áreas geográficas delimitadas, pode ser usado cores, sombras ou padrões, né? Mas a gente tem que ter essa diferenciação entre esses espaços delimitados para que a gente possa referenciar na legenda, tá? E a gente tem, é importante a gente pensar que esses gráficos, quando a gente trabalha com mapas desse tipo, que se a gente trabalhar, por exemplo, com áreas geográficas que podem ter países, né, ou espaços, ou cidades, ou estados, ou regiões, ou qualquer coisa nessa linha, a gente pode ter regiões muito pequenas, né, e pode ser que, dependendo, ela não pode ficar muito clara ali para o usuário final entender ou observar aquela região muito pequena, não ficar claro, né, ou dependendo do padrão ou da cor usada, não é fácil de identificar qual é o maior valor ali, né? Ali eu consigo entender qual é o maior e qual é o menor, né? Nesse mapa que está sendo apresentado. Mas é difícil de eu entender a diferença entre as categorias medianas, por exemplo, né? Entre as categorias que estão no meio, mais ou menos ali no valor, é difícil de eu identificar qual é que tem a intensidade maior, né? Por essa apresentação de gráfico que está sendo apresentado. Então, uma das ideias para resolver isso,
né? Quando a gente tem um valor, por exemplo, muito alto para uma região e um valor muito baixo para uma outra região, e as cores representam isso, a gente pode ter uma cor muito intensa e outra com uma cor muito baixa, a gente não conseguir representar fielmente, né, mostrar o que a gente está querendo no mapa, tá? Então, uma das ideias é usar os dados normalizados, são normalizar esses dados antes de trazer para o mapa, e aí a gente consegue ter uma distribuição melhor de valores, né, e de cores dentro desse gráfico, tá? Esse exemplo, ele mostra uma visualização de dados geolocalizados da BBC, uma pesquisa que a BBC fez, em 2008, apresentando a população online aí no mapa mundi, né, usando dados georreferenciados, geolocalizados, tá? E a ideia de usar as cores aí no mapa cooplético e usar essas cores para diferenciar, né, a população online de cada país, onde a gente tem essa delimitação por país, e a quantidade de pessoas que usam a internet por país, tá? Então, uma das características importantes desse exemplo é esse zoom que foi feito ali na área do Reino Unido, né, como eu disse no slide anterior, o problema dos mapas, quando a gente tem áreas muito pequenas que a gente quer referenciar, esses mapas é difícil de identificar aquela área, né, de apresentar ali, apontar para esse mapa, apresentar uma região muito pequena, né? Então, nesse caso, a ideia foi trazer um quadro de zoom, um quadro de resumo ali para a área do Reino Unido, tá? Identificar ali essa área menor e sobrepor ali um pouquinho nas outras áreas e a gente conseguir identificar melhor onde está o Reino Unido ali naquela região, né? E, consequentemente, a gente consegue identificar melhor a cor desse país nessa pesquisa que foi realizada, tá? Bom, e aí como é que a gente planeja, então, a visualização para apresentar os dados, tá? A gente planeja com diferentes técnicas de visualização, que podem ser usadas combinadas, tá? A gente não precisa usar uma técnica só para representar o mesmo conjunto de dados. Então, a gente pode tentar diferentes técnicas, é claro que para cada conjunto de dados, a gente viu, por exemplo, na aula passada, que é melhor usar um tipo de gráfico ou outro tipo de gráfico, né? Mas para fazer isso, a gente tem a ideia de planejar essas visualizações usando o modelo, tá? Que a gente vai ver no próximo slide, com essa ideia de domínio, abstração, o idioma e o algoritmo, tá? A gente vai detalhar um pouquinho mais no próximo slide, tá? Um ponto importante da gente sempre lembrar é o público-alvo, né? O público-alvo é sempre importante da gente lembrar, eu deixei aqui um lembrete para a gente pensar nesses cenários de Big Data, né? De grande quantidade de dados, tá? Geralmente a gente tem dois perfis, tá? Um perfil mais estratégico ou informativo, né? Mais para a área de gestão de negócios, né? E um perfil mais investigativo ou exploratório, no caso, por exemplo, de um cientista de dados, alguém da área de pesquisa, consegue tentar mais investigar, olhar esses dados com mais calma. Basicamente, são esses dois tipos de perfil que a gente tem, tá? Então, lembrar sempre do público-alvo que a gente quer alcançar. Como planejar uma visualização de dados para apresentar os dados, né? A gente está trabalhando com um grande conjunto de dados, e a gente viu ali no slide anterior que a gente tem esses 4 níveis de planejamento para as visualizações, né? Como planejar essas visualizações para apresentar grande conjunto de dados. A gente tem o domínio, a abstração, o idioma e o algoritmo, tá? A gente já vem trabalhando nessa linha de questionamentos, né, de perguntas. Então, nos slides anteriores, a gente viu, nas aulas passadas, várias perguntas, né, sobre o público-alvo, sobre a gente vem trabalhando já nessa linha. Isso faz a gente parar um pouco, analisar as respostas, entender melhor os dados, então faz a gente entender todo o processo como um todo, né? O processo como um todo, tá? Então, aqui no domínio, por exemplo, a ideia é caracterizar o problema, né? Entender o problema, qual é o problema, tá? E a gente tem sempre algumas perguntinhas, tá? Qual a necessidade? Quem será o público-alvo? Né? São as duas perguntas principais. Professor, eu consigo trabalhar com esse mesmo nível de planejamento aqui, desses 4 níveis, para trabalhar com dados menores? Consegue sim, pode usar essa mesma técnica. De alguma forma, né, essa grande quantidade de dados ela fica mais evidente quando a gente usar esse planejamento em níveis, tá? Quando a gente tem menor quantidade de dados, talvez a gente não consiga chegar nesse nível de detalhamento, tá? Por exemplo, a abstração, né? A ideia é projetar essa abstração, essa tradução dos dados. A gente falou um pouquinho no começo da aula de hoje, né? De como diminuir esses dados, como abstrair algumas informações e mostrar outras partes mais importantes, tá? E a gente tem que pensar ali
as respostas para as seguintes perguntas, né? O que deve ser apresentado, né? Então, baseado nos dados, o que é importante ser mostrado, né? E por que o usuário está olhando, né? O que ele quer realizar com isso, né? O que ele quer realizar depois disso, né? Quais são as tarefas associadas, tá? E aí o idioma, que é o nível inferior, e projetar a técnica de codificação e interpretação, né? Então, como será apresentado? Como é que a gente vai sair lá daqueles dados brutos, né? A gente já identificou a necessidade, a gente já identificou o público-alvo, a gente já identificou o que vai ser mostrado, mas a gente ainda está pensando de como agora isso será apresentado, qual será o caminho, né? Qual será o processo para a gente chegar lá dos dados até o público final, tá? E aí projetar o algoritmo, né? Na ideia de executar mesmo, execução mesmo, né? Da computação eficiente. O que eu posso melhorar nesse processamento para ser mais rápido, para gerar esse gráfico mais rápido, chegar, né, a uma ideia mais próxima do tempo real, tá? E aí a gente tem quadros aqui associados como o que, por quê, o como, né? Que estão associados com as perguntas que a gente fez antes e também associados com os níveis de planejamento para as visualizações, né? Então, por exemplo, o que está associado com o conjunto de dados, o tipo de dados, a disponibilidade dos dados, né? Eu posso acessar a qualquer momento, está sempre de pé, tem um backup, né? Essas coisas que a gente tem que saber. Quais são os atributos, quais são as variáveis, tá? Isso é o que. O porquê. Porquê são as ações, as tarefas, as análises, as pesquisas, as consultas, os objetivos, né, essa visão do todo, as tendências, outliers, né, e a gente tem isso tudo no porquê, tá? E o como já é a execução, né, como codificar, como mapear, como criar esse gráfico, como rodar o algoritmo, onde vai ser executado esse algoritmo, né, na nuvem, e etc., tá? E tentar filtrar, agregar, reduzir, né, tudo isso está na parte do como, tá? Então, é legal a gente sempre lembrar dessas perguntas e usar as respostas delas de forma eficaz aí dentro do nosso projeto. Bom, no começo dessa aula, a gente falou um pouco sobre os desafios. Eu decidi duplicar e colocar aqui no final também esses desafios para a gente entender um pouquinho depois de tudo que a gente falou, tá? Então, por exemplo, a capacidade computacional ela é muito importante, né? Porque a gente tem uma grande quantidade de dados e a leitura desses dados brutos, né? Como é que ela é feita? Como é que a gente tem essa grande capacidade de computacional para fazer essa leitura, né? Então, essa é uma parte importante. Qual o banco de dados que está sendo usado? Como que está sendo armazenado? É um arquivo, né? Mas os arquivos é uma grande quantidade. Então, como que esses dados estão sendo processados, né? Então, às vezes a gente tem uma grande quantidade, um arquivo do Excel, por exemplo, com uma quantidade muito grande de linhas. Será que o nosso computador e o Excel, por exemplo, ele está preparado para processar essa grande quantidade de linhas, né? E a renderização das imagens, né? A gente viu, por exemplo, lá durante a nossa aula, que a gente pode ter muitas linhas conectando pontos, muitos pontos definidos dentro de um gráfico, por exemplo, de dispersão. Então, a gente, para renderizar essa imagem, pode demorar, né? Pode ser, não é um processo automático, né? Como a gente está acostumado, direto, né? Com apenas um clique, tá? A gente tem em relação ao grau de oclusão também. O que é isso? Pode ser que a gente esconda partes dos nossos dados, porque a gente está trabalhando com amostragem, a gente está trabalhando com redução de dimensionalidade, a gente está trabalhando com essas características que a gente viu hoje, né, essas técnicas e abordagens que a gente viu na aula de hoje. Então, pode ser que a gente tenha uma relação de oclusão, tenha escondido, né, uma parte dos dados esteja escondendo outra parte que a gente não esteja vendo, tá? Então, isso é normal, a gente tem que entender isso, e a gente tem que analisar isso com calma para ver o que está sendo observado e o que está sendo escondido, tá? E o grau de precisão também, conforme a gente vai diminuindo essa amostra, a gente vai reduzindo, aumentando o nível de abstração, reduzindo a dimensionalidade, a gente pode perder um pouco de precisão desses dados, né? Dependendo dos cálculos que são feitos, a gente pode perder precisão, tá? Entre outras técnicas e outros desafios que a gente já comentou durante a aula, ok? Bom, aqui tem bastante referência, né? Dos mapas, dos histogramas, é importante que vocês tenham uma olhada, é importante que vocês saibam que elas estão aqui, tem essa referência para tirar dúvidas adicionais nessa aula, tá? Então, estão todos aqui, de todas as imagens que foram utilizadas, então é importante que a gente tenha esses slides aqui para vocês chegarem às conclusões de vocês, caso precisem de mais detalhes, tá? É isso, nossa aula de hoje, muito obrigado, desejo a todos bons estudos.